Você já deve ter percebido que hoje em dia tem aplicativo para tudo, né? Comunicação, compras, jogos já fazem parte da área de trabalho de smartphones de milhões de brasileiros. Mais da metade dos usuários de eletrônicos no Brasil acessam diariamente a internet por um dispositivo móvel, ao invés do clássico combo de teclado, mouse e notebooks. O IBGE apontou em 2021 que existem 2 celulares para cada pessoa no Brasil e que apenas 60% dos brasileiros usam computador. Mas nem tudo é perfeito. E no meio de tantas opções de apps, fica difícil encontrar o serviço que você quer, ainda mais com a qualidade que você precisa. E convenhamos, não é a coisa mais fácil do mundo contratar devs para desenvolver sua ideia ou resolver sua necessidade. Mas o que te impede de desenvolver sua própria aplicação? Se o seu objetivo é desenvolver para dispositivos móveis, criar um app que facilite sua vida, ou até mesmo implementar uma solução para sua empresa, nos acompanhe e vamos juntos desmistificar o mobile. Olá, sou Elô, instrutora de inovação e gestão aqui na Alura. Eu tenho utilizado diversas ferramentas para tentar me ajudar a organizar o meu dia a dia, inclusive ferramentas dentro do celular, mas tenho tido muitas dificuldades e sei que isso não é uma dificuldade só minha, então eu resolvi chamar vocês porque eu tive uma ideia. Pedi para instrutores e instrutoras aqui da escola de mobile para me ajudar a pensar em um aplicativo que seja a minha cara também. Para me auxiliar no dia a dia, pensar em formatos que possam otimizar as minhas atividades. Então, eu vou chamar aqui a Nath e o Alex. Alex, você pode me ajudar agorinha? Sei que você tá em casa, não vai fugir. Oi, Nath, tudo certo? Deixa eu te perguntar, eu tô chamando o Alex aqui para conversar comigo. Você tem disponibilidade agora? E aí, Elô, tudo bem? Oi, Elô, tudo bom? Oi, gente, tudo certo? Ai, obrigada por ter me atendido tão rápido. Agora pela manhã ainda, mais difícil, né? Gente, vocês não sabem o que tá acontecendo. Ontem eu percebi que eu não tô conseguindo me virar bem com as ferramentas que eu já tenho no celular. As coisas não se adaptam à minha rotina. Tava querendo muito ter um aplicativo que tivesse a minha carinha assim. Só que, vocês sabem, eu sou lá de inovação, gestão. Eu não tenho indo nada mesmo de aplicativo. Vocês podem me dar uma mãozinha? Claro, Elô. Para isso, a gente precisa primeiro entender a sua necessidade, até mesmo para ver o que a gente pode sugerir, porque tem muitas técnicas, muitas maneiras que a gente pode abordar uma solução em aplicativo. E aí, para isso, vai ser muito importante você compartilhar com a gente primeiro o que você precisa, e dessa forma a gente vai passando aí essa nossa expertise em conteúdo de mobile. Então, Alex, é o seguinte, eu tenho pensado em como seria um aplicativo ideal para mim. Eu não sei exatamente qual seria o formato, mas seria o seguinte... seria um aplicativo que mostrasse as minhas atividades do dia a dia, que eu conseguisse falar quais atividades são prioritárias, caso, sabe, aqueles dias que a gente tem com a agenda muito cheia e precisa descansar um pouquinho a cabeça, ou tem 2 agendas no mesmo horário. Eu queria que tivesse algum aplicativo que me ajudasse a priorizar, sei lá, pintar cores diferentes, alguma coisa que fosse bem dinâmica assim, sabe? Então, Elô, você primeiro precisa escolher qual que é a tecnologia que você vai querer utilizar na sua aplicação. Então, você pode fazer desde aplicações nativas usando Android, né, Java ali, ou Kotlin, ou então, para iOS, você pode utilizar Swift. E aí também você pode fazer aplicações híbridas que vão sair para as 2 plataformas ali, em Flutter ou em React Native. Ai, Nath, confesso que me deu um pouquinho de agonia agora. Essas palavras que você tá falando, se eu fosse dar um Google, eu nem ia conseguir escrever direito. Eu tô pensando aqui, eu preciso de algum pré-requisito, eu nunca programei. Eu preciso saber matemática, essas coisas, sabe? Esses paranauê mais difíceis. Ah, sim, Elô. Entender de matemática pode te ajudar, de verdade, mas o mais importante mesmo é a lógica de programação que a gente fala, né? Então, pra gente entender um pouco o que é lógica de programação, imagina que a gente vai fazer um bolo. Eu não sei muito bem como é que faz bolo, mas vamos lá. Imagina que você tá pegando a farinha ali, tá pegando os ovos, o chocolate, daí você bota tudo na forma e tá pronto? Não, né? A gente tem que pensar em misturar isso daí antes e daí tá pronto já. Não, tem que colocar no forno também. Então, imagina que a lógica de programação, você precisa especificar todos os passos para acontecer alguma coisa, né? Então, esse é o sentido ali da lógica de programação.
Inclusive, Elo, aqui na Alura, a gente tem um curso ensinando a lógica de programação, para você escrever o seu primeiro código e dizer passo a passo o que o seu programa vai fazer. Desde representar um texto, mudar a cor de tela e assim por diante. Então, por isso que é muito importante você ter esse conhecimento antes de começar a criar o seu primeiro aplicativo. Olha, Alex, eu não sei se você vai gostar de ouvir isso que eu vou te falar, mas assim, eu tô com um pouquinho de pressa. Então, você tem como me ensinar se eu posso dar uma cortadinha na minha curva de aprendizagem, dar uma reduzida nela? Você tem um trajeto que eu possa seguir? Olha, Elo, pra ser bem sincero, tem muitas maneiras da gente aprender. Uma coisa que é muito importante, até mesmo de todo mundo que entra na área de programação, é que cada pessoa vai ter o seu tempo, cada pessoa vai ter ali as suas habilidades, suas dificuldades. Mas, de uma maneira geral, o caminho que a gente costuma sugerir para as pessoas, começando com a lógica de programação, é logo em seguida aprendendo uma linguagem com um paradigma que a gente chama de orientação a objetos. Então, se você já ouviu falar de Java, C# ou alguma outra linguagem aí que tem esse paradigma, é o que a gente sugere, porque quando você vai usar uma ferramenta de mobile, como é o caso do Android, do Swift, do Flutter e outras que a própria Nath trouxe aí pra gente, essa orientação a objetos vai ficar como se fosse implícita, é um conhecimento implícito para quem vai começar a escrever o seu primeiro aplicativo. Então, se a gente pensar em curva de aprendizado, basicamente é saber lógica de programação e também conhecer orientações a objetos. Aí você já está preparado aí para começar o seu primeiro aplicativo, seja Android, iOS, Flutter, o que seja. Bem, Alex, muito obrigada. Eu tô anotando tudo que você tá falando. Isso já me ajuda. Nossa, eu tenho essa dificuldade, sabe? De olhar pra mobile inteiro e saber por onde eu sigo. E aí você me dando alguns nomes de ferramentas, alguns caminhos, com certeza isso vai me ajudar bastante. Mas enquanto eu tava digitando aqui, eu tava olhando pro meu notebook e aí eu fiquei pensando, gente, será que ele é o suficiente pra produzir um app de qualidade? Não sei. Será que com um notebook simples assim eu consigo? Olha, é uma excelente pergunta, hein, Elo? Porque muitas pessoas, quando começam, têm essa mesma dúvida e até mesmo, às vezes, fica pensando, poxa, será que eu vou começar? Eu acho que eu nem tenho um computador para poder programar o meu primeiro aplicativo. E eu posso até contar uma experiência pessoal minha, que quando eu comecei a estudar, eu fiz faculdade de ciência da computação, eu também não tinha condições de comprar o melhor computador do mundo. E aí eu tive que fazer um investimento, e esse investimento foi um computador mais modesto. E sim, com um computador mais modesto você consegue estudar, mas vai ter algumas coisinhas que é importante de você ter essa noção. Como é o caso, por exemplo, de uma performance na hora que você escrever o seu primeiro aplicativo, enviar para um dispositivo, como é o caso de um celular físico, ou até mesmo um dispositivo virtual, que a gente chama de emulador, que é o seu próprio computador que faz ele. Se você tiver um computador mais modesto, de fato você vai ter ali uma certa lentidão, mas é possível sim estudar. E aí o que a gente costuma fazer até mesmo na nossa carreira? Conforme o tempo vai passando, a gente faz alguns investimentos para melhorar essa experiência. Então, por exemplo, pegar um computador com um processador mais potente, um computador que tenha mais memória RAM, de HD você utiliza um SSD, que é meio que o kit aí que a maioria das pessoas sugerem para que você consiga, com o tempo, estudar com mais facilidade, testar mais rápido, mas sim, é possível você fazer o seu primeiro estudo com um computador mais modesto. Sim, fora que dependendo do sistema operacional que você está utilizando, também vai mudar os requisitos, né? Por exemplo, se você quer desenvolver para Android, você pode desenvolver utilizando Windows, Linux, macOS também. Então, é bem mais fácil desenvolver para Android, né? Já se você quer desenvolver para iOS, nativamente você precisa obrigatoriamente ter um macOS ou um sistema Mac, né, instalado no seu computador. Claro, você ainda pode utilizar algumas alternativas, como, por exemplo, o Expo no React Native. O Expo é o que mesmo? O Expo, ele é uma forma de você desenvolver aplicativos para React Native. Ele é uma ferramenta ali que te ajuda muito na hora de desenvolver essas aplicações, né? Facilita ali a configuração do ambiente. Claro, ele tira algumas funcionalidades ali nativas que você poderia estar utilizando, mas em contrapartida ele ajuda muito para você poder começar a desenvolver a sua aplicação sem ter muitos recursos computacionais, né? Nossa, Alex, Nath, escutar vocês agora foi um alívio. Tem várias palavras que eu já escutei alguém falando, sem saber muito bem para que funciona, mas Expo, por exemplo, nunca tinha escutado falar, então obrigada pela explicação, assim, facilita demais para quem tá aprendendo como eu. Mas vocês estão falando de algumas linguagens, parece um assunto um pouquinho mais complexo, será que a gente pode se encontrar de novo e conversar sobre isso?
Com certeza. Claro, com certeza. Pode chamar a gente sempre que você quiser. E daí na próxima a gente ainda pode chamar o Caco e a Gi para ajudar a gente a explicar essa parte das linguagens também, que vai ficar muito legal para você começar a ler o seu aplicativo. Então agradeço novamente você, Alex, você, Nath, muito obrigada. Vocês já deixaram o caminho muito mais nítido, tanto em relação a como eu tenho que organizar o meu pensamento de estudo, esse caminho de aprendizado, encurtar minha curva de aprendizado, também pensar em como eu olho os meus equipamentos e aumentar gradualmente as potencialidades deles. Então, confesso que isso me deixou muito mais calma. Agora eu vou dar uma pesquisadinha nos cursos que vocês indicaram, nesses conteúdos, nessas palavras novas que eu aprendi. Espero que você que está assistindo também faça o mesmo. Dê uma pesquisadinha nesses cursos, nos conteúdos, isso vai ajudar bastante para o nosso próximo episódio de Desmistificando o Mobile. Até mais!